nesta situação de confinamento eu tenho pensado em fazer um trabalho que já é uma questão que já tenho abordado anteriormente e que na última sessão também trabalhámos um bocadinho, que é a questão da intencionalidade. A questão da intencionalidade é uma questão mais importante, se calhar, até do que mesmo os artistas profissionais efetivamente pensarão. A questão da intencionalidade ajuda ao desenvolvimento digamos, da profundidade do trabalho, não sei pôr o problema de outra maneira. De maneira que já na última sessão tratámos um bocadinho e agora nesta vamos dar uma certa continuidade. Eu admiti a hipótese, se todos concordarem, em vez de darmos continuidade à sessão anterior, que ficou a meio, trabalhávamos hoje a questão do dispositivo. A questão do dispositivo na obra é uma questão que, digamos, que é relativamente importante, sobretudo quando olhamos para a obra e tentamos perceber a maneira como ela funciona quando acabamos um trabalho, mesmo durante a sua execução, a maneira como ele funciona face ao olhar. Digamos, que elementos é que estão e a fazer o quê? Basicamente é isso que importa. Estas questões é um pouco como as figuras de estilo para os poetas. O poeta, quando está a escrever um poema, não está a pensar nas figuras de estilo, elas saem. Ou como quando estamos a conduzir, nós pomos as mudanças de uma forma perfeitamente automática, mas sabemos o que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Às vezes. Voltando à nossa questão, portanto, isto não são coisas para se saber decorado, são coisas para se saber os mecanismos de funcionamento. E devo dizer que, pelo menos para mim, o principal interesse do entendimento do dispositivo põe-se muito mais ao nível da leitura do meu trabalho passado do que propriamente no trabalho que estou a executar. Quando estou a executar o trabalho, nem penso no assunto. Mas acho que é importante o entendimento do dispositivo para escalpelizarmos um pouco, digamos, as questões da nossa intencionalidade. Perdão. Há vários autores que já escreveram sobre o dispositivo, nomeadamente o Foucault, o Agamben, o Deleuze. Há vários autores que já escreveram sobre o dispositivo. Eu tenho aqui alguns apontamentos rápidos sobre o dispositivo que era para cada um. Por exemplo, a questão do conceito de dispositivo, por exemplo, em Foucault, não se aplicaria a uma obra. No entanto, há alguns elementos que o Agamben acrescentou e que são contestados, portanto não é uma coisa que seja linear, mas que para nós digamos, serve bastante bem. Começando pelo Foucault, o Foucault engloba dentro da ideia de dispositivo tudo o que tem a ver com os discursos, as instituições, organizações, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, filosóficos, morais e filantrópicos. Portanto, para ele, o dispositivo está no dito e no não dito, no que se diz e no que não se diz. E o dispositivo é a rede. O dispositivo é a rede, digamos, que se estabelece entre estes vários elementos que eu referi. Portanto, o dispositivo não é algo digamos, de concreto e de físico, é algo muito mais abstrato do que estes diversos elementos. É a rede que se estabelece entre esses elementos. É a relação deles, é uma espécie de um jogo. Portanto, no dispositivo, os elementos desse dispositivo podem ou não ser discursivos, portanto, nem sempre tem a ver com o discurso, e ao longo do tempo podem sofrer mudanças da sua posição e até das suas funções. Para Foucault, o dispositivo é algo que se forma em determinado momento histórico e é uma resposta a uma urgência. Portanto, tem assim uma função estratégica para um determinado problema em concreto.
Segundo Foucault, os dispositivos servem fundamentalmente para manter o exercício do poder. E são os vínculos que se estabelecem entre estes vários elementos que permitem a estruturação das relações de poder. Há um senhor que eu, digamos, encontrei referências, digamos, num paper. Peço desculpa, mas o meu cigarro apagou-se. O que é grave. Muito grave. Não sei se alguma vez alguém ouviu falar de um Siegfried Jaeger. Portanto, ele acrescenta algo ao conceito do Foucault, que é: há uma espécie de supradispositivo que se estabelece nas relações entre os diversos dispositivos que estão permanentemente, digamos, criados, permanentemente instalados. Pronto, o Agamben expandiu o conceito. Ele, portanto, refere que tudo o que tiver a capacidade de capturar, de orientar, de determinar, de interceptar, modelar ou controlar ou assegurar gestos, comportamentos, opiniões ou discursos, tudo isso são elementos do dispositivo. E, portanto, os dispositivos estão para além de determinadas instituições, como são as prisões, os manicômios, as escolas, os confessionários, as fábricas, até a própria disciplina, ou as medidas judiciais. Portanto, ele considera que, para além de tudo isso, também a caneta, a escrita, a literatura, a filosofia, a agricultura, a navegação, os computadores, os telemóveis e até a própria linguagem, tudo isto são dispositivos. O conceito do Agamben já nos permite aplicar a noção de dispositivo à obra. Portanto, este alargamento... Olha, seleta lá o nome do homem, desculpa lá. Agamben. É A mesmo, pensei que era com H. Não, é com A. G de gato. Sim. A, M de Maria. B de inteligente. Outro burro. Pois, inteligente era com I. Vai, agora baralhei. Não, estou a brincar, era de burro. E de Eduardo e N de Nuno. Agamben. Está bem. Eu até estava a escrever precisamente, completamente diferente. Está bem. Bom, para o Deleuze, ele, digamos, tem um conceito talvez um bocadinho mais abstrato que os anteriores. Os anteriores, digamos, apesar de poder bastante mais concreto, ele refere que o dispositivo que é uma meada, isto é, palavras dele, o dispositivo é uma meada, um conjunto multilinear composto por linhas de natureza diferente. Estas linhas do que o Deleuze refere não são linhas que delimitam, não envolvem os sistemas. São as linhas que se estabelecem entre os sistemas, portanto são direções, são processos em permanente desequilíbrio e que ora aproximam, ora se aproximam, ora se afastam umas das outras, essas linhas. Essas linhas, portanto, estão sujeitas a variações de direção, isto vai um pouco ao encontro do que tinha dito o Foucault, e podem ser submetidas a derivações, podem-se multiplicar, podem-se juntar, podem-se bifurcar, portanto, são uma espécie de cadeias variáveis e que se destacam umas das outras, que são diferentes umas das outras. E, portanto, estes dispositivos, todos eles têm uma parte que é visível, que é palpável, que é facilmente inteligível, mas têm sempre também uma parte que é invisível e pouco detectável, ou dificilmente detectável. Portanto, em termos muito a correr, o dispositivo, digamos, tem a ver com este conjunto de coisas que se estabelecem entre vários elementos. Quando olhamos para uma obra e vemos uma mancha e um traço,
entre esta mancha e esse traço estabelece, digamos, uma relação essa que é o dispositivo dessa mesma obra. Isto tudo, na minha perspectiva, é importante entender, porque quando olharmos para a obra, se olharmos com esta noção, com a ideia de que há um dispositivo montado, nós podemos tentar perceber que dispositivo é esse e como é que nós o montamos. E quando reparamos que repetimos em várias obras um determinado dispositivo, apercebemos-nos, digamos, de qual é a intencionalidade com que utilizamos determinado tipo de elementos. Eu, hoje em dia, quando desenvolvo um projeto, normalmente desse mesmo projeto resultam várias obras. O que eu faço num determinado projeto, basicamente, é exatamente a repetição de um determinado dispositivo que eu estou a explorar, que estou a tentar perceber os mecanismos de funcionamento desse mesmo dispositivo que, entretanto, criei para uma determinada obra, para um determinado projeto, e, portanto, faço várias utilizações desse mesmo dispositivo para perceber os mecanismos de funcionamento, digamos, que esse dispositivo me proporciona. Pronto, e penso que, em termos práticos, depois, se alguém quiser aprofundar e quiser voltar ao assunto, poderemos mais tarde, então, voltar ao assunto. Questões? Eu percebi bem, dispositivo e intencionalidade não largam as mãos um do outro. Não largam, não, senhor. Digamos que mesmo aquele conceito de estratégia que é transmitido pelo Foucault, quando se olha para uma obra, também há ali assim, digamos, uma determinada estratégia para o condicionamento do olhar, e a estratégia é essa que, no fundo, tem a ver com essa nossa intencionalidade. É uma teia urdida entre estas simbioses todas que realmente acaba por ser complexo. Exato. Mais questões? Uma coisa que não será fácil, mas eu ouço tanto silêncio. Pá. Isso é sinal ou de que sabem todos muito, ou de que estão muito a precisar de ainda ver muita coisa para ter dúvidas. Que é o meu caso. E o meu? E o meu? Oh, dá cá a mão. As duas logo. Epá, nem dá para dar mãos. As duas. Que é para não ser só uma, tal. Orlando, cala-te um bocadinho. Sim, é verdade, pô. Estou de ouvidos. Estou a ver. Mas nós temos 2 ouvidos, mas temos uma boca. Exatamente. Tudo bem que sejas 2/3 de ouvidos, acho ótimo. Mas falta o outro terço. Falta um terço de boca. Ok. E trabalhos? Têm feito muitos trabalhos? Ok. Aí a rapaziada? Bom, então vamos então, se não há mais questões sobre o dispositivo, vamos então digamos à apresentação do resto do trabalho da Miquelina. Miquelina. Se calhar faltam 5 minutos, não sei. Então vamos fazer uma nova sessão.